Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa leitura eu vou ensinar um jogo simples com um método, vamos dizer assim. Muitos de vocês gostam de métodos. Os métodos, basicamente, você tem que entender o que cada posição das cartas vai significar. Mas mesmo que você está jogando um método, é interessante que você saiba exatamente o contexto, ter noção da energia daquilo para você conseguir interpretar da forma mais elevada. Você também pode criar os seus próprios métodos. Esses dias eu vi um meme onde as pessoas tinha um homem, uma mulher e um homem, e o homem olhando para trás para uma terceira pessoa. Aí a galera usava aquilo ali como se fosse um jogo para saber como que tá cada um dos envolvidos, né? Só que aí, por exemplo, é a mulher, a parceira, o parceiro infiel com a terceira pessoa. Então, dá para fazer vários jogos diferentes, assim, você pode usar sua criatividade. Não existe regra para isso, tá, gente? Não existe método bom ou ruim, é você que tem a facilidade ou não com o método na questão de interpretar ou não. Eu sempre tento fazer os meus próprios métodos. Inclusive, hoje eu vou ensinar um simples para vocês, mas depois eu vou mostrar um templo de Afrodite, como a gente costuma chamar, entre os amigos cartomantes. Mas, basicamente, você pode usar isso com qualquer oráculo que lhe faça sentido, tá? Hoje, essa leitura que eu vou fazer, eu chamo de pensamentos, sentimentos, intenções e ações. Então, são 4 cartas. Eu sempre faço ela de uma pessoa em relação a outra e sempre no sentido, quase sempre no sentido romântico, mas isso não lhe impede de usar, por exemplo, em relação a uma pessoa a outra, no questão trabalho, questão familiar, questão relacionamento entre amigos. Então, pode ser aberto, tá? Ou inimigos, né? Pra gente saber o que a pessoa tá tendo intenção de fazer com relação a você. Mas hoje eu vou usar no quesito relacionamento romântico. Contextualizando, essa mulher teve um relacionamento com esse homem no passado, ela não tem mais relacionamento com ele, não tem mais contato, ambos são casados. Essa mulher não gosta desse homem, mas esse homem a persegue, tipo, espiritualmente falando, nos sonhos, energeticamente, é uma coisa assim muito bizarra. E a questão aqui é saber o que tá por detrás, né? Então, eu queria ver, né, o que pode estar havendo, o que ainda tem de conexão, se essa pessoa ainda tem alguma vibração em relação ao consulente. Então, sempre lembrando de fazer a pergunta, eu sempre gosto de verbalizar, tá? Verbalize. Então, eu vou mentalizar para não pôr vou verbalizar baixinho para não expor a identidade dos envolvidos, né? E eu já volto com vocês. Então, eu perguntei quais são os pensamentos, sentimentos, intenções e ações do homem em relação à mulher atualmente. Eu usei essa palavra, tá? O que ainda tá envolvido? Sempre tentando focar nessa questão energética desse laço ou dessa conexão que ainda existe. Então, vamos lá. Embaralho o quanto eu acho que devo, o quanto eu sinto. Se caírem cartas e achar que devo usar, eu faço. Então, pensamentos, sentimentos, intenções, ações. Essa leitura é um tanto subjetiva, né? Lembrando que a consulente com o envolvido não estão mais em contato e provavelmente não mais terão, pelo que eu conheço da história. Bom, não tá tão brilhoso, né? Às vezes a luzinha, em vez de ajudar, atrapalha, porque as cartas são laminadas, né? Bom, lembrando a posição, né? Se você sempre, quando você tá aprendendo, você pode escrever um papelzinho e para você lembrar o que é o que, mas depois você acostuma, né? Eu sempre jogo da esquerda para a direita, é minha mania, não existe certo ou errado, lembra disso. Eu sempre tiro cartas com a mão esquerda, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque é a carta que liga ao coração, e eu acredito que o chakra cardíaco é onde vive minha alma, então eu também tenho essas questões, mas não existe certo ou errado, tá? Lembra disso. Existe o seu jeito, o seu modo, o que faz sentido para você. Pensamentos, sentimentos, intenções e ações. Pá, olha e veja o quê? Cor das cartas. Arcanos maiores e menores.
naipes, tá? Então, é interessante a gente começar a sentir. Os naipes que saíram é de sentimento? É um naipe de materialização? É um naipe de... fala de emoções? Fala de raciocínio, né? E quantos naipes diferentes saíram, né? Aqui nessa mesa saíram copas, ouros e espadas e um arcano maior. Eu leio primeiro cada carta, no caso, cada posição, pensamentos, sentimentos, intenções e ações. E depois eu leio o todo, tá? Então, olhamos. O que nós vemos aqui? Personagens. Um homem jovem ou um homem ou uma pessoa jovial, saindo na primeira da questão pensamentos. A carta do valete de copas, page é valetes. Valete de copas. O que fala? Alguém imaturo, alguém despreparado emocionalmente, alguém sonhador, alguém sensível, alguém pode estar falando de alguém que mentalmente se comporta, ou essa pessoa, quando pensa na consulente, sente bastante emoções ainda. É como se ainda revivesse sentimentos de quando era mais jovem. O que faz sentido, porque essas pessoas tiveram um relacionamento quando eram jovens. Valete de copas é uma questão de estar transbordando, né? Ter sentimento, ainda pensa nessa pessoa, mas como é um valete, pode ser que ele pense de uma forma ainda imatura, talvez ainda pense ainda com alguma sensibilidade, com alguma fraqueza, né? Valete também pode falar de fraqueza, de sonhos, né? É uma carta que, apesar de não ser uma carta triste, tá num momento noturno. Então, fala de emoções, de nostalgia, de pensamentos enquanto se dorme, né? Da noite. Então, faz sentido porque talvez eu sinto que existe ainda essa conexão. Por que existe ainda essa conexão? Porque essa conexão existe também na cabeça desse homem. Então, quando você pensa que... Quando você olha para essa mesa aqui, você diz que essa pessoa superou totalmente? A pessoa ainda tem sentimento, né? A pessoa ainda pensa. Então, o fato dessa pessoa ainda pensar, como sai nos pensamentos, isso ainda pode ser um dos pontos que a gente fala, né? A consulente pergunta, por que tem essa conexão ainda? Porque ainda essa pessoa pensa na consulente. E a sensação que me passa quando eu vejo essa leitura é que a pessoa ainda se sente como um menino, né? Ainda é algo em aberto, é algo não maturado, é algo ainda fresco na cabeça dessa pessoa, apesar de não ser algo recente. Aí a gente vai para a carta dos sentimentos. Então vamos na simbologia da carta. As de ouros. As de ouros fala de coisas que estão relacionadas à matéria, ou foram materializadas, ou coisas enraizadas, porque trabalha com o elemento terra. E como a própria imagem mostra, é uma pessoa ainda suja, que ela fez um trabalho, ela escavou, encontrou ou está escondendo um tesouro, né? Então a gente sabe que esse tesouro, que na nossa simbologia aqui, como é uma questão sentimental e tá na posição dos sentimentos, é algo que ainda existe, ainda é valioso para a pessoa e ainda tá ali escondido, ou ela tem que esconder, porque aqui ainda existe, tá lá, e a carta ela não mostra se achou ou se tá escondendo, certo? Mas a energia é de uma pessoa que ainda tá envolvida nisso, ela ainda tá suja dessa situação, ela ainda tá envolvida. Apesar de ser uma carta alegre, no contexto, pode estar falando de algo que você está tentando esconder. Você está tentando esconder a sua sujeira. Ou esse sentimento que talvez a pessoa possa até considerar sujo. Porque para mim veio muito forte o elemento da sujeira da roupa da personagem, né? Mas é uma questão da pessoa sozinha, né? O As de Ouros, ele pode estar falando de novos inícios, novos começos, novos recomeços. Mas pode estar falando também de coisas que estão ali enraizadas. E é como se fosse igual desde o início, como se não tivesse mudado, né? Porque é as, tá lá, como o início. E saem duas cartas de início, né? De coisas iniciais, valete de copas e as de ouros.
E quando a gente vai na questão das intenções, sai um 6 de espadas. Bate o olho e você vê. É uma carta feliz? Não. É uma carta de despedida, é uma carta de quê? De afastamento, de ir embora e não olhar para trás. Então, a intenção da pessoa com relação ao consulente é ir embora e não olhar para trás. Não olhar para trás, não saber como é que tá, não saber sobre a situação, é deixar tudo isso aqui, ó, esses pensamentos e esse sentimento enterrado, escondido, para trás, olha, tá nas costas, tá para trás. Então, a pessoa quer olhar para frente, quer o novo, tá? Talvez ela tá fazendo essa jornada com uma outra pessoa, né? Ela não tá fazendo essa jornada de buscar o novo sozinha. E essa é a intenção da pessoa. Mas, por mais que ela se afaste disso tudo, a gente sabe que isso ainda tá nos pensamentos e nos sentimentos, né? Então, isso faz sentido ainda dessa conexão que a gente comentou. Quando isso continua, né? Para onde isso vai? Né? Para onde isso vai? Vai para um lugar melhor. Então, esse homem ainda tem essa esperança de encontrar esse sol, né? Intenções e ações. Ele quer ser positivo, ele quer viver uma vida nova, renovação. O sol fala de energia, fala de esperança, fala de externar a sua alegria, viver com um outro olhar, ver as coisas de forma mais nova. O sol, ele revela tudo, ele clarifica tudo, nada fica escondido debaixo do sol, ele aquece, mas o mesmo sol que aquece também queima, né? Vendo que essa pessoa, ela esconde tudo isso, as ações dela, ela tenta ser o mais positiva possível, então eu não vejo essa pessoa tentando procurar ou incomodar a consulente, não vejo nenhuma dessas ações acontecendo, vejo realmente essa pessoa renovando a sua vida e tentando seguir em frente, o que é ótimo de ver, mas ainda é como se essa pessoa vibrasse isso ainda, né? Porque um sol nas ações fala que essa pessoa irradia, né? E o sol, ele tá sobre todos nós, é como se essa energia ainda irradiasse. Por mais que a pessoa dê as costas a tudo isso, ela ainda irradia isso. E numa outra perspectiva, eu diria que as ações dessa pessoa é sempre no sentido de crescer, de evoluir, o que é muito bom. A carta do Sol também fala de ego, né? Então, o Sol, ele é o arquétipo da sua alma, de como você se vê, de como você se porta, e ele tem muito desse ego, de se sentir melhor, de se sentir maior, de se sentir superior. Então, nas ações desse homem em relação à mulher, então ele se acha o certo, o bom, o correto, né? Então, ele deixa claro para todo mundo a palavra claro, que ele tá acima de tudo, que ele tá muito bem, que ele tá sensacionalmente bem. Mas a gente sabe que não é verdade. Olha só o background, né? Ele tem essa intenção, ele externa isso como um sol, e o que é muito bom, mas ainda tem coisa enterrada, ainda tem pensamento incrustado. Então, isso faz muito sentido, porque a diaba da consulente não consegue esquecer, não consegue. É como se não fosse perturbada através dos sonhos, através da sensação de perseguição. Mas quando de fato essa pessoa, ela quer ficar bem longe da consulente, ela não quer ficar perto. Ela quer mostrar que ela tá bem, que ela tá ótima. Mas energeticamente a gente sabe que ainda tem uma ligação. E é sentimental e é psicológica. Tem ainda o pensamento, não é só o sentimento, tá? Lembrando que, ó, esse ponto veio. 6 de espadas, pensamentos, questões lógicas. Então, a intenção dessa pessoa é ser lógica, fazer uma decisão correta, por mais que não fosse uma decisão exatamente o que a pessoa queria. Mas, provavelmente, para essa pessoa foi o melhor para ela, o sol, né? Ele busca e encontra o sol, as ações são os mais positivas possível. Então, quando eu aconselho a minha consulente, eu digo para ela: olha, essa pessoa ainda não te esqueceu, ainda pensa em você, tem sentimentos incrustados, enterrados e são valiosos para ela, mas ela tá tentando ir longe. Se você quer se desprender dessa pessoa, fazer trabalhos de divórcio energético, fazer trabalhos de resolução de karmas, porque isso pode aliviar essa tensão aqui. Mas não é só unilateral, não é só um lado resolvendo que vai resolver dos dois. Você pode fazer a sua parte, mas a outra pessoa ela também tem que fazer a dela, né? Então, o coleguinha busca um psicólogo, vai trabalhar isso para que a consulente também se desprenda do ser. E a consulente que também vai fazer psicanálise para trabalhar isso também. Porque aí vai soltando de um lado e vai facilitando a soltura do outro.
Bom, essa foi uma leitura de técnica. Se vocês gostaram, se vocês têm aí sugestão de algum método que vocês gostariam que eu abordasse, se eu conhecer, eu vou abordar. Se eu não conhecer, eu vou estudar para abordar. Se vocês querem ser cobaias, deixa aí a pergunta de vocês, gente. Vocês falam que quer ser cobaia, mas não deixa a pergunta. E não tem como eu ficar perguntando, gente. É vocês que têm que me passar. Quero ser cobaia, a pergunta é tal. A data de nascimento é importante e de preferência as iniciais, se você não quer se expor a pessoa. Aí no próximo vídeo eu escolho a que for mais bacana, assim, que eu achar que encaixa bem para a proposta do próximo vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. Lembrando que é sempre a mensagem que eu quero passar das cartas. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque há uns anos atrás, quando eu comecei a estudar tarô, eu encontrei uma pessoa na internet, eu lembro que na época era inglês ainda. E esse homem começou com essa proposta e eu achei tão maravilhoso. E ele abriu os meus olhos para a facilidade que é ler cartas, né? Porque você pode fazer simples, é um dom, mas também é um treino e é abrir os olhos para a simplicidade. Então eu decidi fazer o mesmo com vocês, para vocês virem que vocês conseguem observar sem aquela questão de ter que decorar um monte de significado que alguém escreveu no livro, tá? Essa aqui é muito mais sentir, interpretar e, obviamente, tá em conexão com a sua intuição, né? Seja você evocando o seu guia, seu mentor, ou não sei, o que fizer sentido para você. Mas é isso, então. Um beijo e até a próxima.